div de f. Então a gente pega e deriva em relação a x. Okay? Então vou derivar isso aqui em relação a x. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse termo aqui, vou derivar em relação a y. E vou pegar o terceiro termo e derivar em relação a z. Okay? Então, d1 z de y, z ao quadrado. Ok, então, divergente de f, né? Nós vamos derivar isso aqui em relação a x. Né? Se você deriva isso aqui em relação a x, já que não tem x aqui, essa derivada é zero. Derivando isso aqui em relação a y, vai dar o quê? 2x, y. Isso aqui vezes j. Ok? Lembrando aqui, ó, quando a gente calculava o divergente, né, a gente não precisa mais colocar o i, o j ou o k. Tá bom? Então aqui pode omitir essas ideias aqui. Não precisa colocar esse i, o j e o k. Tá? Depois que você já calculou o divergente, pode deixar sem i, j, k. É só uma função daí. Muito bem. Derivando então isso aqui em relação a z, então nós vamos ter mais 2y, z. Então esse aqui é o divergente que era solicitado aqui nesse nosso fechamento da explicação. Agora, o que o problema ainda está solicitando? Ele pede o rotacional. Né? Então, o rotacional do nosso campo vetorial, ele é igual ao quê? O produto escalar. Produto vetorial. Né? Então, nós vamos colocar i, j, k, derivada em relação a x, derivada em relação a y, e derivada em relação a z. Agora nós vamos pegar a parte que está com i, vamos colocar aqui, y, z, a parte que está com j, x, y ao quadrado, vamos colocar aqui, e a parte que está com k, que é y, z ao quadrado. Muito bem. E agora, como que a gente vai fazer isso daqui? Nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna. Vamos colocar lá ij, deriva em relação a x, repete, deriva em relação a y, ok? Repete aqui. Muito bem, agora nós vamos calcular este determinante. Então, calculando este determinante, vamos fazer as marcações aqui para a gente ver como é que fica isso daqui. Então vai ficar derivada em relação a y desta função vezes i mais derivada em relação a z desta função vezes j mais derivada em relação a x desta função vezes k. Ok, agora vamos fazer a volta deste determinante. Tá? Então, fazendo essa volta, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Menos derivada em relação a x vezes y, z ao quadrado. Isso aqui que multiplica j, menos derivada em relação a z vezes x, y ao quadrado. Isso aqui multiplica i
menos derivada em relação a y de yz. Isso aqui multiplica k. Ok? Então, fazendo essas derivações, nós vamos ter lá, deriva o primeiro em relação a y da z ao quadrado. Vamos derivar tudo que tem i, só para a gente poder agrupar. Então, isso aqui dá z ao quadrado. Se eu derivar isso daqui em relação a z, dá zero. Ok? Então, aqui dá zero. Então, na verdade, eu vou ter z ao quadrado e mais, agora vamos derivar isso aqui em relação a z, vai dar y. Vamos ver o outro termo que tem j, deriva em relação a x, dá zero. Então é y vezes j. Isso aqui dá zero, se você derivar em relação a x. Agora você vai derivar isso aqui em relação a x. Então vai dar o quê? Deriva em relação a x, dá y ao quadrado. Deriva isso daqui em relação a y, dá z. Okay? Então, y ao quadrado menos z, isso aqui que multiplica k. Ok? Então, daí você já tem, né, o seu vetor solicitado aí, cujas coordenadas são z ao quadrado, y e y menos z ao quadrado. Ok? Com isso a gente fecha este nosso exemplo aí.